Gente, fala sério, é com muita satisfação que eu trago hoje o vídeo do professor Mauredson. Ele é muito bom no que faz, não brinca em serviço e quando presta concurso ele só passa em primeiro lugar. Me diga uma coisa, eu posso falar do jeito que eu quero? Veja o vídeo até o final para ter a resposta. Ele vai falar sobre variações linguísticas. Confira o vídeo. Olá, eu sou Mauro Edson, sou professor de português e inglês e para mim é um prazer estar aqui participando do canal Adriana Fala Sério. A Adriana me convidou para falar um pouquinho sobre por que não devemos ou não deveríamos utilizar a expressão falar errado. Por que não dizer, por exemplo, meu amigo fala errado, minha mãe fala errado? Existem várias formas de se falar a mesma coisa. Então, nós damos o nome a essa variação de variação linguística. Então, também existem várias formas, vários tipos de variação linguística. Então, essa variação pode ocorrer por causa do tempo. Então, por exemplo, há muito tempo atrás, muitos anos atrás, nós utilizávamos a expressão vossa mercê. Então, depois de um tempo, essa expressão mudou para vós mercê e hoje em dia nós utilizamos você. Então, é um processo que vai ocorrendo na língua e esse processo vai se dando conforme o tempo. Isso também na gíria. Então, hoje em dia eu escuto muito parça, né? E aí, parça, beleza? Então, as pessoas usam muito isso hoje em dia, mas pelo menos aqui em São Paulo, tá? E antigamente não, antigamente usava mais truta, e outras gírias também. Então, essas palavras, aliás, não só as palavras, como a forma de se comunicar, ela vai mudando conforme o tempo vai passando. E também de região para região, né? Essa é um outro tipo de variante. Então, dependendo da região que você vai falar de uma forma diferente da região que eu falo. Então, mesmo ou se você veio de outra região também, né? Pode ter ficado alguns traços da região de onde você veio. Então, as palavras também serão diferentes. Por exemplo, em alguns lugares você fala aipim, em outros macaxeira, em outros mandioca. Então vai depender da região que você mora. Também tem a variante social, né? Então, a que classe social você pertence, né? Então, se você pertence a uma classe social muito elevada, você vai falar de uma forma diferente de outras classes. Ou também um grupo social. Então, por exemplo, se você de um grupo de skatistas, ou de um grupo de funkeiros, ou de um grupo da igreja, por exemplo, você vai falar de uma forma diferente da de outros grupos, ou da de quem não tem nenhum grupo. E também a última variante é o estilo. Então, se você utiliza um estilo mais formal ou informal, né? Então, como vocês puderam perceber, existem várias formas ou várias variantes linguísticas, né? Várias formas de se falar. E todas elas são formas legítimas, né, da língua. Elas cumprem o papel que é de comunicação. Só que mesmo assim, para muitas pessoas, algumas formas são corretas e outras não. Por exemplo, porque eu moro em São Paulo, de repente, para mim o correto é bolacha. Quem fala para essa mesma coisa que eu chamo de bolacha biscoito, está falando errado. Então, ou se você é, por exemplo, ou se, por exemplo, porque eu sou gaúcho, porque eu uso a variante gaúcha, o meu português é o correto. Ou não, porque eu moro no Maranhão, o meu português é o mais correto. E, e daí já entra em uma questão que nós chamamos de preconceito linguístico, que é o preconceito com a forma como as pessoas falam. Então, julgar ou tratar uma pessoa diferente só porque ela fala diferente de você. Ou até partir para zoação. Então,
Por exemplo, acontece muito na escola quando tem um aluno novo e ele tem sotaque muito forte de algum outro lugar. Os outros alunos começam a brincar, a zoar com esse aluno, a imitar. E isso não é legal, né? Como eu disse, todas essas formas de comunicação são legítimas, né? E elas precisam ser respeitadas. Mas voltando ao assunto, é claro que algumas dessas variantes, elas se preocupam mais com a questão da gramática, né? Algumas, principalmente a que nós chamamos de variante culta, né? Norma culta. Então, essa é a que pertence às classes sociais mais elevadas e as pessoas que tiveram mais estudo geralmente utilizam essa variante. Mas mesmo na norma culta, nós ainda encontramos diferenças com a gramática. A forma de falar, ela não obedece totalmente à gramática, ela foge muito da gramática. Então, um exemplo, na expressão me passe o sal, por favor, tem um erro gramatical ali, que é começar um enunciado com um pronome oblíquo. Não pode. O correto, gramaticalmente falando, seria passa-me o sal. Pode até aparecer nos livros ou na nossa escrita, de repente, mas no nosso dia a dia nós não falamos obedecendo às regras gramaticais. Esse foi só um exemplo, tem vários outros. Então, na língua falada, todas as variantes vão ter algum erro de gramática, né? Algumas, claro, como eu disse, se preocupam mais com a gramática, mas mesmo assim não vai seguir totalmente. Por isso que nós não utilizamos mais a expressão falar errado. E daí você me pergunta, tá, então eu posso falar do jeito que eu quiser? E é claro que não, né? Isso tudo significa que quando você estiver no seu grupo social, na roda dos seus amigos, com a sua família, você vai poder falar do jeito que vocês estão normalmente acostumados a conversar. Então, se o normal para vocês é falar meu parça, então fala meu parça. Se o normal para vocês é falar em riba, fala em riba. Arrodeia, então arrodia. Por aí adiante. Só que se a situação requerer uma linguagem um pouco mais culta ou um pouco mais formal, por exemplo, numa entrevista de emprego, e esse emprego precisa de uma pessoa que utilize uma linguagem mais culta, ou uma linguagem que obedeça mais às regras gramaticais, então você precisa sim se preocupar com isso. Então, ou se você vai escrever uma redação do Enem, por exemplo, você precisa se preocupar, você precisa saber adaptar a sua linguagem a essa situação. Bom, e essa é a grande preocupação atual de um professor de língua portuguesa. Bom, fazer com que os alunos aprendam o maior número de variações possíveis a que ele esteja exposto e que ele consiga então fazer essas adequações conforme a situação ou o contexto. E se um falante não é capaz de fazer essas adequações, em vez de falarmos você está falando errado ou você não sabe falar português, nós simplesmente dizemos que a fala não está no contexto correto. Bom, resumidamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pelo convite. Conferiu o vídeo? Fala sério, o Mauredson é muito bom. Não deixe de dar o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tem algum comentário? Não deixe de fazer seu comentário. Até o próximo vídeo.